Olá, pessoal! O assunto da aula de hoje é equilíbrio térmico. Porém, antes de falar de equilíbrio térmico, eu vou relembrar um pouquinho os nossos assuntos das aulas anteriores que eu já passei aí para vocês. Então, nós já falamos nas aulas passadas em calor, temperatura, formas de propagação de calor e tipos de calor. Então, começamos por calor como sendo uma energia térmica em trânsito, e essa energia térmica que estava em trânsito, em transferência, ela só existia porque os corpos estavam em diferentes temperaturas. Falamos que essa energia em trânsito poderia se propagar entre os corpos de diferentes temperaturas por condução, por convecção e por irradiação. Vimos que temperatura estava relacionada com agitação de partículas e nós falamos em escalas termométricas, escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E quando nós fomos estudar calor, nós vimos que existem dois tipos de calor: calor sensível, que era aquele no qual eu fornecia energia para uma determinada substância, e ao fornecer energia térmica, tal do calor, para essa substância, essa energia térmica produzia uma elevação ou uma diminuição, isso é uma variação de temperatura. E esse calor sensível, que era a troca de energia entre os corpos produzindo mudanças de temperatura, era calculado como mc ΔT. M de massa, C de calor específico e ΔT de variação de temperatura. Vimos também que a energia térmica em trânsito poderia ser chamada de calor latente. Quando é que ela era chamada de calor latente? Quando eu promovia uma troca de energia térmica entre corpos de diferentes temperaturas, e ao promover uma troca de energia, este corpo que estava recebendo energia, ele estava num determinado estado físico, e ao receber energia, eu percebia que não existia mudança de temperatura. O que existia era uma mudança no estado físico. E o que era sólido deixava de ser sólido, passava a ser líquido. O que era líquido deixava de ser líquido e passava a ser vapor. Ou poderia trocar energia entre uma fonte e um corpo de tal forma que algo que era vapor deixasse de ser vapor e se tornasse líquido, ou algo que fosse líquido deixasse de ser líquido e se transformasse em sólido. E essas trocas de calor, né, por condução, convecção e radiação, nós já falamos sobre elas em aulas anteriores, já falamos no calor sensível, mc∆T, já falamos no calor latente, que era a troca de calor quando tinha mudança de estado físico. Calor latente era m vezes L, M de massa, L de calor latente, e vimos os nomes das trocas de calor: fusão, ebulição, evaporação, vaporização, condensação, liquefação, fusão, sublimação, né, solidificação. Nós demos nomes a todas essas mudanças de estado físico. Então, tudo isso que eu acabei de falar, de certa forma, nós já falamos em aulas anteriores, tá? O meu assunto agora é quando eu coloco corpos de diferentes temperaturas próximos, eu vou observar a troca de energia térmica entre eles até que atinge o tal do equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é uma situação na qual eu pego um ou mais corpos que obrigatoriamente estão em diferentes temperaturas e que, ao estar dentro de um sistema isolado, trocam energias térmicas entre si, seja essa troca por condução, por convecção e por irradiação. O corpo que tiver com maior temperatura fornece energia para o corpo que está em menor temperatura. E essa energia que está sendo trocada entre eles é o tal do calor, da energia térmica, né? O corpo que tem maior temperatura vai fornecendo energia para o corpo que tem menor temperatura,
até o momento que a temperatura entre esses dois corpos se iguala. Quando a temperatura entre esses dois corpos ficar igual, uma igual à outra, isso significa que parou de existir a transferência de energia entre os corpos, então eu não tenho mais energia em trânsito, eu não tenho mais calor sendo trocado, portanto, eu estou numa situação de equilíbrio térmico. Então, uma situação de equilíbrio térmico é aquela na qual eu não observo troca de energia entre os corpos, porque eles estão numa mesma temperatura. Quando um corpo está numa temperatura igual ao outro, ele está na situação de equilíbrio térmico. Colocando algumas informações numéricas para a gente tentar entender aí numericamente o que está acontecendo na minha situação. Vamos supor que eu tenho um sistema isolado, onde eu coloquei um corpo A e um corpo B, igual eu tinha aqui no início, A e B. A temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Portanto, se a temperatura do A é maior do que a temperatura do B, o corpo A vai ceder energia térmica para o corpo B, seja por irradiação, seja por contato, tá? Tem sempre uma forma de troca de energia entre eles. Vou supor que a quantidade de energia que o corpo A vai perder vai ser de 50 calorias. Se o corpo A vai perder 50 calorias, é porque alguém vai ganhar essa energia. Quem é que vai ganhar essa energia? Essa energia vai ganhar o outro corpo que está aqui dentro desse sistema isolado, que é o tal do corpo B. Então, se o corpo A perde 50 calorias, o corpo B vai ter 50 calorias a mais, portanto, o corpo B vai ganhar 50 calorias. Então, eu já estou imaginando que está tendo uma troca de calor, e a troca de calor tem aqui uma igualdade. Toda quantidade de calor que o corpo está cedendo em módulo vai ser igual à quantidade de calor que o outro corpo está recebendo em módulo. Então, se o corpo A cede 50 calorias, isso significa que o corpo B recebe 50 calorias. O sinal que eu coloquei de menos foi apenas para indicar, ó, o A foi quem perdeu e o corpo B foi quem ganhou. Mas aqui eu estou trabalhando em módulos, e se eu trabalho em módulos, o sinalzinho de igual não entra na minha expressão, né? Módulo não leva em consideração os sinais. Se eu disser que, ao trocar essa quantidade de energia entre eles, os corpos atingiram um equilíbrio térmico, isso é, depois que o corpo A perdeu 50 calorias e o corpo B recebeu essas 50 calorias, não existe mais troca de calor entre eles, portanto, não existe mais energia em trânsito. Depois que eu observei que não tem mais energia em trânsito, eu posso dizer que isso atingiu, esse meu sistema atingiu o equilíbrio térmico. Se eu quiser, eu posso pensar que a quantidade de calor que o A perdeu, somada com a quantidade de calor que o B ganhou, na situação de equilíbrio térmico, portanto, vai ser zero. O que eu quero dizer quando eu digo a quantidade de calor que o A perdeu junto com a quantidade de calor que o B ganhou é zero? Se eu pegar o menos 50, que é a quantidade de calor que o A perdeu, e somar com o mais 50, que é a quantidade de calor que o B ganhou, essa soma vai dar zero. Por quê? Porque eu estabeleci que o que um perde é exatamente o que o outro ganha. Então, isso aqui é uma igualdade. Só que como um perdeu, tem aqui um sinalzinho de menos. Como o outro ganhou, tem aqui um sinalzinho de mais, para quem recebeu, tem um sinalzinho de mais. Então, quando eu somo as quantidades de calor trocadas, numa situação de equilíbrio térmico, a soma das quantidades de calor trocadas vai ser zero. Então, resumidamente, toda a quantidade de energia que um ou vários corpos perdem dentro de um sistema isolado é igual à quantidade de calor que um corpo ou vários corpos dentro desse mesmo sistema recebem. Se eu não for trabalhar com módulos, eu posso pensar que tudo aquilo que um corpo recebeu ou que vários corpos receberam corresponde exatamente a tudo aquilo que um corpo cedeu ou que vários corpos cederam. Isso é, o que é recebido
é igual a tudo aquilo que foi cedido, aquilo que eu tenho a menos. Se isto aqui é negativo, eu levo para o outro lado positivo, portanto, a soma de todas as trocas de calor entre quem cede e quem recebe, a soma dessas trocas de calor tem que ser 0. Se 2 ou mais corpos trocam calor entre si, a soma dos números, a soma algébrica das quantidades de calor, que eu estou chamando de Q, trocadas entre os corpos, até o estabelecimento do equilíbrio térmico, isto é, até a igualdade de temperaturas, essa soma de trocas de calor é nula. E é essa expressão que nós vamos usar para resolver os exercícios de equilíbrio térmico. Situações que eu vou pensar no meu cotidiano, onde eu observo equilíbrio térmico. Situações no meu cotidiano onde eu observo equilíbrio térmico é quando eu misturo dois líquidos. Por exemplo, eu tenho um líquido A e eu tenho um líquido B. Qual vai ser a temperatura desses líquidos que eu estou misturando? A temperatura desses líquidos que eu estou misturando vai depender do quê? Qual é a massa do líquido A que eu estou colocando dentro desse recipiente? Qual é a massa do líquido B que eu vou colocar aqui dentro? Se eu coloco muita massa do líquido A, provavelmente a temperatura dessa mistura vai estar próxima à temperatura do líquido A. Não vai ser igual. Por que não vai ser igual? Porque eu estou colocando um outro líquido aqui dentro também. Se eu colocar mais massa do líquido B do que do líquido A, provavelmente a temperatura dessa mistura vai estar próxima à temperatura do B. Não vai ser igual. Por quê? Porque, afinal de contas, eu estou colocando o líquido A aqui dentro. Aí, se eu colocar quantidades iguais destes líquidos, a temperatura aqui dentro vai ser a média das duas temperaturas? Não. Por que não? Embora eu coloque a mesma quantidade de líquidos aqui dentro, eu preciso saber quais são esses líquidos. Isto é, eu preciso saber do que eles são feitos. Eu preciso saber o calor específico. Então, eu preciso saber massa, eu preciso saber temperatura inicial e eu preciso saber calor específico para saber que temperatura esse conjunto vai estar quando eu misturar os dois. Por enquanto, eu estou pensando aqui numa mistura que não tem troca, não tem mudança de estado físico. Se eu misturar água quente com água fria, eu vou ter água morna? Depende, o que você chama de água morna, tá? Vamos supor que eu pegue 50 ml de água quente e 50 ml de água fria. Aí, a mistura de 50 ml de água quente com 50 ml de água fria vai me dar 100 ml de água morna, tá? Usando termos aí no nosso dia a dia, mas depende do que eu chamo de água morna, tá? A temperatura dessa mistura depende da quantidade de líquido que eu estou misturando, depende da temperatura inicial que esses líquidos estão. Aqui é a água e aqui é a água, portanto, eu estou misturando coisas que têm o mesmo calor específico. Então, eu posso descartar esse calor específico da minha expressão, já que são as mesmas substâncias. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar 50 ml de água 1, 50 ml de água 2, quando eu misturar, eu vou ter 100 ml. 50 dá 1, 50 dá 2, vai me dar 100 ml. Estou esquecendo agora aqui que isso aqui vai dar água morna. Por que eu vou esquecer isso aqui? Vamos imaginar que eu estou misturando 50 ml de água a 100 graus Celsius com 50 ml de água a 0 graus Celsius. Eu vou ter uma mistura de 100 ml, aqui era 50 ml, 50 ml, aqui tem 100 ml, aqui era 100 graus Celsius, aqui era 0 graus Celsius, aqui vai dar 50 graus Celsius. Eu não considero muito 50 graus Celsius água morna, não. Mas se vocês consideram, então eu vou ter aqui 50 graus Celsius de água morna. Tá? Mas se eu estivesse misturando 50 ml de água a 100 graus Celsius com 10 ml de água a 0 graus Celsius, a minha mistura não estaria a 50. Por que não? Porque a quantidade de água quente é muito maior do que a quantidade de água fria.
Aqui eu falei, olha, 50 ml. Aqui são apenas 10 ml. Então, a temperatura dessa mistura vai estar mais próxima da água quente. Porém, não vai ser igual, porque afinal de contas eu coloquei água fria. Aí, se eu fizer o contrário, se eu colocar 50 ml de água fria e 10 ml de água quente, água fria a 0 graus e água quente a 100 graus Celsius. Minha mistura não vai dar 50 graus Celsius. Por quê? Porque eu tenho 50 ml de água fria com 10 ml de água quente. Eu tenho mais água fria do que água quente. Ok? Eu vou ter 60 ml de uma água que não vai estar nem a 0 e nem a 100 graus Celsius, mas vai estar numa temperatura mais próxima do 0 do que do 100, porque afinal de contas eu coloquei mais água fria na minha mistura. No dia a dia eu posso misturar café quente com leite gelado. Eu vou ter café com leite morno? Depende. Depende do quê? Da quantidade de café que eu estou misturando, com a quantidade de água de leite frio, leite gelado, que eu estou misturando. Se eu colocar muito café quente com pouco leite gelado, eu vou ter um café com leite mais para quente do que para gelado. Se eu colocar muito leite gelado e pouco café quente, a temperatura dessa minha mistura café com leite vai estar mais próxima do leite gelado do que do café quente. E aqui eu já estou misturando substâncias diferentes, portanto, eu estou misturando substâncias cujo calor específico já não são iguais. Então, para eu saber a temperatura de equilíbrio térmico, eu não vou fazer médias de temperatura, tá? Por que eu não vou fazer médias de temperatura? Porque eu preciso saber que massas que eu estou misturando, eu preciso saber a temperatura inicial que essas coisas que eu estou misturando estão, eu preciso saber do que essas substâncias que eu estou misturando são feitas, e eu ainda preciso saber, em algumas situações, se vai haver ou não mudança de estado físico, tá? Sempre que nós formos falar em exercícios de equilíbrio térmico, vai aparecer um elemento chamado calorímetro. O que é um calorímetro? Um calorímetro nada mais é do que um recipiente que vai isolar os corpos que eu estou misturando em diferentes temperaturas para estabelecer o tal do equilíbrio térmico. O que é esse calorímetro? É o meu recipiente onde eu vou colocar as substâncias dentro. Então, aqui dentro eu vou colocar água quente, água fria, café quente, leite frio, eu vou colocar água quente, gelo, eu vou colocar água, pecinhas de metal e vou tampar esses corpos que eu coloquei aqui, aí dentro, que estão em diferentes temperaturas, para observar quando é que eles atingem o equilíbrio térmico. Qual é a estrutura de um calorímetro? Um calorímetro nada mais é do que um copo de alumínio ou cobre do lado de dentro, porque alumínio ou cobre é bom condutor de energia térmica, mas eles estão no meu calorímetro de uma maneira na qual ele é polido dentro e ele também é polido fora, para estar brilhante do lado de dentro e brilhante do lado de fora. Por quê? Porque isso vai impedir trocas de energia com o meio externo por irradiação. Se eu coloco algo quente aqui dentro, eu vou ter a emissão de ondas que vão refletir nessa superfície do alumínio e vão retornar. Então, eu tenho uma reflexão da energia térmica que se propagaria por irradiação aqui dentro. Ah, mas essa energia térmica atingiu essa placa de alumínio e esse alumínio está em contato com alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Um elemento que é um isolante térmico, um isopor. O que acontece com esse isopor? Se esse alumínio aquecer, porque eu coloquei um líquido quente aqui dentro, o isopor, como ele é um isolante térmico, ele não deixa a energia térmica desse copo de alumínio ser transmitida por condução para o meio externo. O isopor está aqui, pode entrar calor por irradiação e pode atravessar esse isopor. Porém, o que acontece com o calor que vem aqui por irradiação e atravessaria esse isopor? Como esse copo aqui, ele é de alumínio, polido do lado de fora, olha, brilhante do lado de fora,
ele irá refletir essa energia térmica por irradiação que atingiu o copo do lado de fora. Então, o copo de alumínio impede a troca de calor por irradiação do meio interno com o meio externo, porque a irradiação atinge o copo espelhado do lado de dentro e retorna. A irradiação que vem de fora atinge o copo aqui do lado de fora e retorna. O copo, calorímetro aqui, ó, um outro copo aqui fora, de isopor, impede a condução do calor. Então, eu não tenho energia térmica por condução indo de fora para dentro porque tem isopor, e não tenho energia térmica por condução indo do copo de alumínio para fora, porque eu tenho aqui um isopor, que é um isolante. Como tudo que está aqui dentro fica tampado, eu misturo tudo para que tudo fique numa mesma temperatura. Olha aqui um misturador, tá? Quando tudo ficou na mesma temperatura, não, ficou homogêneo, né? Misturei, juntei tudo ali dentro para ficar algo homogêneo, se for 2 líquidos, né? Misturei tudo para que facilitar a troca de energia térmica, eu tampo, e aí tudo que está aqui dentro vai trocando energia entre eles. Então, o que tem mais energia vai ceder energia para aquele corpo que tem menos energia, ok? Até que acaba a troca de energia térmica entre eles e eu observo que o termômetro estabiliza numa determinada posição. Esse termômetro aqui estabiliza numa determinada posição, me indicando que ocorreu o equilíbrio térmico. A tampa também tem isopor aqui dentro, também tem isolante térmico para não ter troca com o meio externo. O único local por onde pode existir um pouco de perda de energia térmica é pelo orifício onde está encaixado o termômetro ou pelo orifício onde está colocado aqui um misturador, tá? Uma barrinha de vidro. Fora isso, o meu calorímetro, ele é um isolante. Ele é muito semelhante ao que nós chamamos de garrafa térmica, né? Uma garrafa térmica nada mais é do que uma estrutura de plástico. Aqui dentro, na garrafa térmica, a gente tem um vácuo, tá? Ao invés do isopor. E dentro a gente tem um copo ou uma outra garrafa de alumínio ou cobre, brilhante do lado de dentro e brilhante do lado de fora. Brilhante de dentro, brilhante de fora é para impedir a troca de calor por irradiação. O isopor ou o vácuo para impedir a condução de energia térmica. E aqui esse plástico em volta é só para deixar ele mais bonitinho e também para deixar o meu material, que é isolante, mais protegido. E aí eu tenho uma tampa por onde sai o líquido na garrafa térmica e no calorímetro eu tenho um orifício ali na minha tampa, que é por onde vai ser introduzido um termômetro. Exercícios que aparecerem calorímetro significa automaticamente que o meu sistema está isolado. Na minha próxima aula, eu vou fazer questões comentadas de equilíbrio térmico, sem mudança de estado físico, isto é, eu vou misturar coisas que não mudam de estado físico e vou fazer situações de equilíbrio térmico, onde eu misturo coisas que mudam de estado físico também. Algumas das situações dentro de calorímetro, outras situações que não vão estar dentro de calorímetros. Então, até a próxima gravação, até a próxima aula.